A ministra Carmen Lúcia votou pela condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro no julgamento sobre a trama golpista, formando a maioria na primeira turma do STF a favor da responsabilização. Com esse voto, o Supremo consolidou o entendimento de que Bolsonaro teve participação direta nos atos que atentaram contra a democracia. Carmen não aliviou com sua língua super afiada e participação especial do ministro Flávio Dino. Vamos acompanhar aqui essa delícia de voto, gente? Quem vai trazer essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Grande dia? Opa, estava mutada. Pois é, Fluffy. É um grande dia para a democracia, é um grande dia para o país, é um grande dia para todo mundo que vem acompanhando as situações arbitrárias, violentas que o nosso ex-presidente eles mandavam no país. É interessante, né, que depois de 13 horas de voto do Fux, e sincero e honestamente, 13 horas de voto que não precisava ter acontecido, a gente tem hoje uma Carmen Lúcia que deu o nome e voltou, né, de fato, a honrar a toga, a fazer com que a gente tivesse uma sensação de justiça realmente no nosso país. Que diante de tantas provas que a gente já analisou, já comentou aqui, conforme foram aparecendo, de forma exaustiva, era um absurdo, Sofia, ter que, de fato, foi horrível ontem acompanhar o voto do Fux, e era um absurdo ter munição para os bolsonaristas defenderem uma tentativa de abolição democrática do Estado de Direito, abolição violenta do Estado de Direito. Então, hoje foi uma maravilha, foi um bálsamo, eu consegui ouvir a Carmen Lúcia, com muitas alfinetadas, inclusive ao Fux, mas isso deixamos para outro momento. Vamos agora ouvir o que ela fala, né, de primeiro sobre as mancadas, né, que o Fux trouxe ontem sobre a tentativa de golpe, e aí ela traz tudo isso, ela aponta que tem prova suficiente. Por gentileza, Sofia. A interpretação dos fatos comprovados, vinculados ao que é a previsão legal, tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado, deixa patente que é um crime tentado, como aqui já se disse também. É óbvio que é tentado, porque se fosse exaurido, não seríamos nós que estaríamos aqui hoje a julgar, longe disso. Nós teríamos, então, nesta circunstância, aquele que dá um golpe de Estado e que consegue chegar ao poder é herói, não é golpista. É exatamente esta circunstância de dizer que é um crime de empreendimento. É um crime que é exatamente no sentido de que houve um conjunto de práticas para levar a ele, que culminaram com o que nós vimos. Em muitas oportunidades que foram demonstradas neste caso, nós tivemos prática de crimes, os atos são pensados, planejados e executados para uma radicalização social e política que adensa um ambiente de instabilidade política. Volto ao que ensina a professora Heloísa. Este ambiente de crise é propício, é quase necessário para que se tenha um golpe de Estado em condições de manter aquele que chega ao poder ilegitimamente a se sustentar. E aqui ela tá falando algo que assim já foi repetido até a exaustão, mas precisa continuar sendo repetido, porque é o argumento do básico dos bolsonaristas de que o golpe não se consumou, então não foi crime. Queridos, Exato. não faz sentido. A tentativa já é o crime. Exatamente, Sofia. A gente precisa lembrar disso. Se o golpe tivesse acontecido, nós não estaríamos aqui. O STF não estaria julgando. A gente não teria, de fato, condições alguma de questionar. Isso sim é um regime ditatorial. Não o que eles chamam agora de ditadura, nem o que eles chamam da atuação do Supremo.
a Carmen Lúcia ela foi exaustiva em pontuar que a atuação do Supremo é uma atuação feita com muita cautela e com um excesso de provas. É até ótimo que ela dá uma beliscadinha ali no Fux ontem, que diz que eram muitos arquivos, ela derruba esse pensamento, né, de que eram muitos arquivos, e ela diz, inclusive, se fala de 70 terabytes de conteúdo, que são provas. Alguns vídeos, inclusive, são inclusive pesados. Então, ela desmistifica que tudo isso seja texto, como tentou se dizer que os advogados não teriam tempo de ler. Ela ainda fala que a defesa teve tempo de acompanhar absolutamente tudo e teve acesso a tudo que foi produzido. Não tem justificativa, Sofia. E aí eu vou te pedir para trazer um outro momento da Carmen Lúcia, que aí é quando ela vai, né, deflagrar o voto e dizendo o que aconteceu. E detalhe aqui no finalzinho, quando ela destrincha também essa votação, ela chama o Bolsonaro de líder da organização criminosa. Então, já está 3-2, a gente pode chamar o Bolsonaro de líder de organização criminosa, de golpista, de líder da quadrilha. Podemos falar isso, eu estou tão feliz em poder falar isso. Vamos lá, Sophie. Intervir, a palavra é uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral na tal minuta. Então, por tudo isso, o panorama fático e normativo está devidamente demonstrado. Eu estou acho que, neste caso, está comprovada a violência e a grave ameaça, a prova produzida durante a instrução processual, além das provas documentais, para mim, comprovam essa materialidade, facilitada de que, como destacou a acusação, a organização documentou quase todas as fases da empreitada, a operação que é menos citada é a Operação 142, que era difundir que as Forças Armadas tinham a tutela do Brasil. O Brasil seria uma democracia tutelada. Isso, aliás, ministro Alexandre, me lembra uma circunstância, e brevemente fazer a referência, aqui em 1893, quando um presidente renuncia e vem o outro, a Constituição de 1891 também tinha um artigo 14, que foi incluído pelo Rui Barbosa, que depois ele teve que explicar, não, isso aqui nós não estamos querendo nenhuma instituição tutelando, todo mundo se submetendo ao direito. A mesma circunstância foi agora repetida a um super historiador brasileiro, Carlos Fico, que narra isso e que parece que a gente está vendo de novo a mesma situação de se aproveitar de um artigo da Constituição para dizer, e para a sorte do Brasil, como ficou demonstrado, tanto o Batista Júnior, principalmente, e o Freire Gomes afirmaram a posição das suas forças, disseram que não aconteceria. Um deles sai da sala durante a reunião ao apresentar a minuta de golpe e, portanto, tivemos instituições que asseguraram essas circunstâncias. Por isso que eu digo, nenhuma ação penal é contra a instituição. Esta aqui é o contrário. Ministro Flávio, acho que me corrija se eu estiver confundindo, mas Vossa Excelência chegou a dizer no seu voto. Isto aqui demonstra que as instituições podem funcionar, têm de funcionar segundo o direito vigente no Estado. E as Forças Armadas, no final, deram a comprovação deste fato. Sem dúvida, ministra. E a BTG É isso, né, Sophie? Eu acho que está mais do que claro, mais do que evidente, que em todas as falas da Carmen Lúcia hoje, a violência da tentativa de golpe, que foi extremamente organizada, a Carmen Lúcia cita a quantidade de arquivos que possuem, a quantidade de documentos que foram autoproduzidos pelos próprios golpistas, e é ótimo que ela fala dessa produção imensa de provas que eles mesmos fazem. Ela diz, olha, hoje a gente está no momento em que as pessoas não só comem, né? Elas querem provar que estão comendo, e isso facilitou, de fato, o trabalho de se identificar ali os criminosos, porque eles produziram muita coisa em relação ao que eles fizeram. É uma delícia a gente ouvir a Carmen Lúcia depois de um dia de Fux, e grande dia para a nossa democracia nesse julgamento histórico, até porque, Sophie, a gente precisa lembrar que se em 64
nós tivéssemos, né, quando terminou de fato a ditadura, aí já na década de 80, tivéssemos a punição dos militares, talvez a gente não tivesse essa tentativa de golpe de Estado agora em 2023. É muito importante que a gente entenda isso. É com você, Sofia. Pois é, eu acho que esse último ponto que você trouxe, eu acho que é o mais importante, sabe, Dai? A grande questão aqui não é, vamos, vingança e não sei o quê. Não, gente, é que a história do Brasil comprova que toda vez que alguém tenta um golpe e não é punido por isso, essa pessoa volta e tenta mais uma vez, e tenta mais uma vez, até conseguir. A nossa história prova isso. A gente pode entrar numa discussão aí, o pessoal do antipunitivismo, de qual seria a ação para se tomar que isso evitasse. Para que isso fosse evitado, se punição seria a melhor maneira de fazer isso. Podemos entrar nessa discussão? Podemos. Eu vou ser sincera, eu não quero pagar para ver. Eu não quero pagar para ver. Vamos tentar agora punir esse pessoal e ver se com isso a gente consegue evitar o próximo golpe. Eu acho que tem uma outra coisa que a Carmen Lúcia disse que é importante durante seu discurso, que é a questão de que para conseguir manter a democracia é uma briga constante. E isso é uma realidade, né? A gente, como dizem lá, né? O preço da liberdade é a eterna vigilância, é isso. Então não dá para baixar a guarda, tem muito golpista solto, muito financiador, muito legislador, né? Vamos lembrar o que estava acontecendo na nossa Câmara dos Deputados agora há pouco. Então eu acho que a gente ainda está correndo um risco bem grande. Mas já demos um bom avanço. Já foi um bom avanço aí de simplesmente pegar os cabeças dessa tentativa de golpe e colocar atrás das grades. Já formou maioria. É só uma questão de tempo. Vamos ver se isso vai ser suficiente para evitar o próximo. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí, que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.